私信じない今日彼が勝てない。絶対勝てない。ライゼン、スタッフ、レフェリー、みんなごめん。でも私今日信じない。私絶対今日負けない。ごめんなさい。私いつも負ける。私いつもしっくりしない。前シェドライフ勝って、もう金原私負けて、ピッチブー私負けて、でも今日私負けない。なんでわかんない。でも今日私全然信じない. Fui roubado. Hoje não tem como falar que não. Desculpa aí, pode ser que eu seja injusto no que eu vou falar com as pessoas, mas deve ter muito mais envolvido do que eu imagino, porque falar que hoje ele ganhou essa luta, ele não ganhou. Respeito ao Sakura, respeito todo mundo, mas hoje ele não pode deitar a cabeça dele no travesseiro e dormir tranquilo, porque ele sabe que ele não ganhou essa luta. 本当に朝倉選手のことは選手としてリスペクトしていますが、今夜の結果は本当に盗まれた勝利だと思っています。自分が思っている以上にいろいろなことが絡んでいて、絶対に今回は自分は負けたとは思っていません。で、一つ必ず言えるのは、今夜朝倉選手はベッドに寝転がった時に落ち着いて眠ることはできないと思います。彼自身も自分が負けたというのを分かっているはずです。Eu posso perder, mas eu vou perder como guerreiro, eu vou perder como samurai. Eu não quero uma vitória assim injusta. Eu não dormiria tranquilo se eu ganhasse justamente assim, porque eu sei que hoje eu fiz o meu melhor. Desculpa, ele pode ser bom lá no Breaking Down, ele pode ser bom com os amigos dele lá na rua, mas hoje ele sabe que ele não ganhou essa luta. Ele andou o tempo inteiro para trás, ele só se defendeu. Ele não ganhou essa luta. Se quiser marcar essa luta na rua, no Breaking Down, mês 9, qualquer lugar, eu luto com ele de novo. Até se quiser marcar amanhã, pode marcar que eu brigo com ele de novo, sem problema nenhum. 自分は負けることももちろんありますが、今日みたいな負け方は絶対にありえないことです。で、勝ったこのように、もし自分が反対の立場でこのような勝利だったら絶対に眠ることなんてできません。彼は朝倉選手はブレイキングダウンですとか他の彼の友達の中ではいいかもしれませんが、Vou marcar na academia dele que eu vou lá bater 認め nele. ません。でも自分はもうブレイキングダウンでも明日でも道でもどこでももう一回彼とやりたい、再戦したいと思います。で、喧嘩もしたいと思います。明日道場に殴り込みに行ってもいいぐらい思っています。Não, acho que não tem o que falar, o resultado tá aí, deram para ele. A única chance que o Sakura tinha de ganhar de mim era na decisão, todo mundo sabia disso. Eu acho que hoje contou não é ser lutador, o que contou é popularidade, vamos dizer assim, desculpa. Respeito o Ryzen, sou muito grato ao Ryzen, tenho muita gratidão pelo trabalho que eu tenho, por todos esses anos junto, mas hoje eu não concordo com o resultado, desculpa, hoje eu não concordo com o resultado. 抗議をするわけではないですけれども、この判定には自分は絶対に納得していません。ライジンのことはリスペクトしてますし、何年間も一緒に働いてきた素晴らしいところだと思うんですけれども、今回の判定というのはもうその結果試合ではなく、そのファンの声援ですとかそういった他のものが要因になっていると思います。で、朝倉選手が自分に勝てる唯一の方法は判定でしかないと思っています。Aí tem que ter essa luta, não tem como. Desculpa, eu ganhei, ele não ganhou, mas deram a vitória para ele. Eu vou atrás dele. Final do ano, não me interessa, eu quero a Sakurai de novo. もちろんダイレクトマッチがしたいです。今日勝ったのは自分です。なので、もう Meu foco é 大 ele. 晦日でもいいですし、いつでもすぐにもう Meu 再 foco é 戦 ele. E し se たい ele です。 aposentar, falar que não quer lutar mais, eu vou atrás dele no Breaking Down. Eu vou atrás dele. Ele não vai ficar com essa vitória. Eu não aceito isso. Desculpa, eu não aceito isso. 彼の勝利を今日自分は絶対に認めません。で、これで彼が引退すると言っても自分はブレイキングダウンまで彼を追います。A diferença hoje é que ele sabia que ele não podia brigar comigo, né? Da outra vez ele veio pra brigar, ele quis me acertar as mãos. Mas hoje eu senti isso. Eu senti que ele evoluiu no MMA, ele evoluiu na defesa. Mas se você olhar um Asakura de 4 anos atrás, brigão, hoje ele não foi. Hoje ele foi covarde. Hoje eu posso falar isso. O Asakura hoje ele só sobreviveu. Hoje ele só se defendeu. Talvez vão falar que ele evoluiu. Eu não acredito nisso. Eu vou ser sincero pra você. Eu achei que hoje ele veio com plano só de não vir pra briga. E tá nítido isso. Nenhum momento ele me atingiu nada, além da cotovelada que ele me deu no chão, mas nenhum momento ele foi contundente em nada hoje, em nada. Não podem falar isso. Busquem os vídeos, busquem estatística que vocês vão ver. O Asakura hoje não foi ofensivo em nada, ele só se defendeu. 4年前は彼は喧嘩を本当に仕掛けてきたと思いますが、今回はそうではなかったです。で、彼は自分と喧嘩したら負けるって分かっています、今は。で、もちろん彼は MMA でもその進化しましたし、
ディフェンスの面も進化しましたが、彼は今日はただサバイブしただけです。唯一の有効打撃は彼がグラウンドで自分に与えた肘ですね。でそれ以外はもうビデオを見てみたら皆さん分かると思うんですけど、自分は何も受けてません、打撃を。Um ponto, eu andei mais pra frente, eu fui mais agressivo, eu busquei a luta o tempo inteiro, eu tentei botar ele pra baixo várias vezes. O que o Asakura fez? Hoje ele só se defendeu, ele correu da luta, ele não quis fazer o chão, ele ficou em pé. Quando eu botava ele para baixo, tentava botar ele para baixo, ele ficava o quê? Só se defendendo. Na trocação mesmo, eu andei para cima dele o tempo inteiro, eu busquei a luta e ele fez o quê? Ele não fez nada hoje. Não tem como falar, hoje a Sakura não lutou. Hoje eu vi o Asakura lutando só para não ser finalizado. Hoje ele não veio para brigar, hoje ele veio para não ser finalizado. Essa é a verdade. 自分の方が前に行ってましたし、攻めていましたし、フィニッシュに向かって戦っていたと思います。今回朝倉選手は何もしてないです。前にも来てませんし、何もしてない状態だと思いますね。彼は今日は勝ったのではなくて、フィニッシュされるのを避けていただけだと思います。